A economia da China teve queda constante pelos últimos 3 meses, um mau presságio para o país mais populoso do mundo. Na quarta-feira, o PMI da China foi divulgado e Ed Jones está na linha para falarmos sobre o assunto. Bem-vindo, Ed. Em primeiro lugar, vamos considerar a leitura final de 50,2 do PMI de manufatura chinês do HSBC para agosto. Segundo o economista-chefe do HSBC na China, em agosto, a demanda dos mercados estrangeiros indicou melhora. Já a demanda doméstica tem sido lenta. Como os dados de quarta-feira refletem essa previsão? A queda nos dados do PMI dos 51,7 de julho, a maior alta em 18 meses, para 50,2 em agosto, é bastante surpreendente. Isso representa uma queda de 1,5% em relação ao mês anterior, o que é bastante grande. Quando você tem uma economia do tamanho da China, você não espera grandes movimentos mensais. Se considerarmos o PMI do National Bureau of Statistics, podemos observar que o setor manufatureiro vem se fortalecendo desde agosto. Da mesma forma, o PMI da World Economics indicou expansão de apenas 0,1% do setor manufatureiro em agosto, em relação ao mês anterior. A alteração foi mínima e podemos considerar uma expansão estável no setor. O PMI do HSBC parece ter sido um pouco mais errático, uma vez que o governo chinês introduziu restrições às empresas ocidentais para a realização de pesquisas há alguns meses. Notamos que as empresas têm reduzido os preços para o mercado doméstico e de exportações recentemente. As empresas têm declarado no SMI que as vendas mensais, o crescimento do mercado e a confiança empresarial permanecem fortes. Nesse sentido, eu não acredito que tenhamos que nos preocupar com o setor manufatureiro no momento. Se considerarmos a tendência dos dados SMI desde o início de 2014, notamos que as médias mensais, na verdade, subiram 0,5% em geral. É importante notar também que o setor de serviços tem registrado quedas mensais desde junho. Então, temos que observar esse setor mais de perto. O PMI oficial chinês para agosto foi de 51,1, apenas um pouco abaixo da estimativa de 51,2 e abaixo dos 51,7, registrados no mês anterior. A queda ocorreu em parte por causa dos dados neutros dos novos pedidos de exportações e da desaceleração das importações para o nível mais baixo em 6 meses. Você concorda com isso? Que outros fatores influenciaram a queda do PMI no mês passado? A China depende das exportações. Podemos notar como as variações sazonais em outros mercados afetam os dados. Com as férias nos meses de verão na Europa e em outros países ocidentais, obviamente há um impacto na demanda por produtos chineses. Como resultado, os números naturalmente serão afetados de junho a agosto. Eu acredito que podemos esperar uma recuperação em setembro, quando o comércio mundial melhorar com a aproximação do Natal. A confiança empresarial futura e o crescimento do mercado na China têm permanecido fortes nos últimos meses. E quando consideramos indicadores de prazos mais longos, como a confiança empresarial SMI, notamos que as perspectivas para o futuro da China são boas. Entretanto, os dados confirmam uma ligeira desaceleração da atividade econômica em geral. E eu não me surpreenderia se o PIB atingisse um crescimento anual de 7,4%, bem acima das expectativas. O economista-chefe do HSBC disse: "Nós acreditamos que a economia ainda enfrenta consideráveis riscos de queda para o crescimento na segunda metade do ano, o que garante uma política ainda mais acomodatícia para assegurar a recuperação. Quando você prevê essa política na China?" Qiu Hongbin realmente disse isso. Entretanto, é necessário cautela quando analisamos dados de 1 ou 2 meses. Às vezes é necessário analisar o cenário macro. Julian Evans Pritchard, economista da Capital Economics, respondeu a essa declaração recentemente dizendo: "Os dados fracos não deveriam causar grandes preocupações, uma vez que refletem uma correção nos setores que tiveram muito investimento." Eu concordo com Julian. Quando consideramos o cenário macro, os relatórios econômicos gerais, como o SMI, que abrangem não só o setor manufatureiro, notamos uma ligeira desaceleração nos últimos 4 meses. Tradicionalmente, a economia chinesa sempre iniciou o ano de forma lenta e acelerou nos últimos meses.
Nossos dados confirmam isso. Em 2014, a taxa de crescimento será um pouco mais baixa do que no ano passado. Eu acredito que o PIB anual avançará aos 7,4% ou 7,5%, de acordo com as expectativas. Há menos opções para os formuladores de política na China, e eu acredito que eles usarão a política monetária para alcançar as metas estabelecidas. Obrigada pela participação, Ed. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos com mais notícias e entrevistas exclusivas. Até mais. Goodbye for now.